Fala, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinho? O Mago espera que sim. Antes de mais nada, meu povo, tá chegando agora, já sabe, curta, comenta, compartilha, inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, porque o YouTube não entrega notificação de vídeo novo. E aqui nós temos vídeo, o Mago entrega conteúdo. A gente tem vídeo segunda, quarta e sexta, a não ser por eventos raros, é quase infalível, assim. É intancável. A gente tem vídeo aqui toda segunda, quarta, sexta, tudo cronogramado, para que o conteúdo seja o melhor possível. Então nas quartas-feiras, já sabem, hoje, né? Você tá vendo o vídeo no dia que saiu, quarta-feira é de lei, caos dos inscritos no canal. Só não tem caos dos inscritos no canal quando tem o quê? Live de missa enoquiana, às vezes o Mago faz uma live esporádica de tarô, disso, daquilo, então aí, né, acaba não tendo os causos, mas tirando isso, toda quarta-feira é sagrado, porque vocês continuam escrevendo, isso significa que vocês continuam gostando do canal, do quadro, o Mago, enquanto vocês continuarem escrevendo, o Mago vai estar aqui, tá bom? Já aproveitando isso, já sabe, né? Se você quer mandar o seu caos, ai, Mago, eu não faço magia, tem problema nenhum. Se no caso sobrenatural, de história de terror, de alguma coisa que você viveu, manda que a sua história, a sua vivência, né, vai ser lida e reagir. Tem gente que quando o Mago reage acha ruim, né? Se for pra você achar ruim, então não manda, porque eu não quero que você se estresse, eu quero que você tenha uma compreensão daquilo, né? E às vezes o Mago vai reagir mal. Se você mandar um negócio que pra mim parece um fake tirado de uma história de filme que eu já assisti provavelmente, eu vou falar, olha, isso aqui não tá muito certo não, né? E é isso. Então, vocês querem mandar os seus causos unicamente por esse e-mail, causos.mongeamago@gmail.com. Repetindo, causos.mongeamago@gmail.com. Tem gente que manda no meu e-mail de trabalho, no meu e-mail pessoal. Tem gente que me manda na DM do Instagram, no WhatsApp. Aí não tem o caos lido e ainda é ignorado, porque não tem como, né? Para o Mago conseguir dar conta de tudo isso que a gente faz aqui no canal, o Mago tem que ter um cronograma certinho, lugares direcionados para cada coisa. Então, se você quer escrever, é só escrever lá, que o seu caos vai entrar na filinha dos causos que já estão para ser lidos, tá bom? Toda sexta-feira nós temos um vídeo mais abrangente sobre ocultismo, então ou nós falamos de um tema bacana dentro do espectro ocultista, ou nós falamos e tratamos, né, de livros, né? Nós temos a série da Biblioteca Mágica, agora a gente traz um livro lá pra vocês. Ai, Mago, traz o livro tal. Se o Mago já leu, o Mago vai trazer pra vocês, né? Se o Mago não leu, não adianta. Mas o Mago tá trazendo livros lá, crítica, minha indicação, que eu acho, que eu não acho, dos livros de magia, né? Então tá bem bacana nas sextas-feiras também. E nas segundas-feiras o Mago procura trazer a experiência dele. Então geralmente eu trago um caos meu pra gente refletir junto e falar um pouco da entidade, ou do sistema, ou da experiência vivida. Beleza? Meu povo, então sem mais enrolação, bora pros causos de hoje? Bora, né? O primeiro caos de hoje se chama o Cão de Hecate. Eu já gostei, porque pra quem não sabe, as vagas da mentoria Hecatina tá aberta. Vem muito aí, viu, amores? E ó, são vagas limitadas, então se você tá esperando para deixar pra última hora, eu recomendo que você já vá garantindo a sua, porque já tem bastante gente na turma e eu não vou abrir para muitas pessoas, tá? Então, assim, a turma tá com... eu não lembro agora para dizer para vocês, mas já tem uma galerinha lá e só vai até 15 ou no máximo 20 vagas. Mais do que isso, eu não posso estender, porque a minha ideia é acompanhar o desenvolvimento de vocês, o progresso de vocês, como uma escola mesmo, né? E se eu abrir para muita gente, eu não dou conta, né? Então é por isso que é limitada as vagas, já garanta a sua. Mas bora pro caos de hoje. O Cão de Hecate. Olá, Mago, tudo bom? Segue meu segundo relato no seu canal. Espero que não fique muito grande para você ler no seu canal. Ficou gigante, mas vamos lá. Causo. O Cão de Hecate. Eu e minha esposa somos um casal de bruxos, devotos de Hecate. Ai, que fofo. Mas eu sou magista e trabalho com outros seres também. Certo dia, minha esposa sentiu vontade de ter um cão e eu concordei. Então ela pesquisou um canil e comprou logo um pug. No começo, o cãozinho de pouco tempo de vida parecia normal, como qualquer outro, e demos o nome para ele de Boris. É o nome do meu cão, que fofo. Quando ele tinha 2 meses de vida, eu tive a ideia, entre parênteses, intuição talvez,
de o batizar com Hecate. Então ergui na frente da imagem dela e proferi algumas palavras devocionais e disse que a partir daquele momento o Boris era dela. Aí que a história toda começa. O Boris começa a crescer, com 3 meses ele começa a agir de forma estranha. Parecia mais uma onça caçando. Ele vinha abaixado perto dos nossos pés, em câmera lenta, e abaixado, quando chegava perto, levantava um pouco, erguia uma patinha para medir a distância e dava um bote. Até aí tudo bem, mas com 4 meses ele começa a se desenvolver com uma personalidade forte. As brincadeiras dele se tornaram todas de morder, como um cão e uma matilha. Ele não deixa ninguém tocar na cabeça dele. Ele simplesmente desvia e, se você insistir, ele segura suas mãos com a boca. Ele detesta colo, é hiperativo e gosta de estar sempre caçando brinquedinhos. Totalmente independente, nem parece cão de companhia. Totalmente independente, nem parece cão de companhia. Além da forma que ele começa a andar, ele não anda, ele marcha. Parece aqueles cavalos que andam com a pata esticada. Até no pet shop ele tem vários apelidos, como furacão, tempestade, tormenta, etc. Neste ponto, pensamos que ele era assim porque devia ter sido entregue a Hecate, mas tudo bem, gostamos dele. Só que por volta dos 10 meses de idade ele começa a soltar muito pelo, mas muito. Minha esposa desenvolve alergia muito forte e teve que ir ao médico, que disse que somente antialérgica com corticoides resolveria. Nossa, mas minha esposa não podia tomar esse medicamento, infelizmente. O Boris foi ao veterinário e só disseram que tinha que tentar dar suplemento e trocar ração. Trocamos e a situação piorou. Tivemos então que agir pelo pior, porque a garganta da minha esposa estava quase se fechando de alergia e infelizmente doamos a um amigo o Boris. Ai, que cruel. No mesmo dia, já nos arrependemos e minha esposa e eu choramos muito, mas era questão de saúde. A noite chegou e eu senti a presença de Hecate na nossa casa. Fiquei quieto, pois geralmente para falar com ela tem toda a preparação e um processo ritualístico. Mas fiquei em silêncio, porque estava querendo evitar a energia dela, mas não adiantou. Ouvi bem alto na minha cabeça: cadê o meu cão? Me arrepiei de susto e mentalmente a expliquei a situação. E ela viu que eu estava realmente triste, se acalmou, e eu ouvi na minha cabeça a voz dela que disse: não se preocupe, amanhã ele volta. Pensei que era coisa da minha cabeça, pensei que por estar triste, acabei criando aquilo mentalmente e dormir. Quando acordei, haviam inúmeras mensagens e áudio do meu amigo dizendo que o Boris é muito dominante e que não deu certo, que atacou o cachorro dele, que chorou a noite toda, que fez um inferno. Então pediu para me devolver e eu aceitei. O Boris voltou, estávamos felizes até a garganta da minha esposa quase fechar. Tentamos remédios antialérgicos que não tinha fórmula prejudicial à minha esposa, mas não funcionou. Escovação diárias no Boris, banhos regulares, nada dos pelos pararem de cair. Veio a troca da estação, piorou muito. E quando os cães trocam mais de pelo? Então novamente tivemos que nos desfazer dele e ele foi para outra pessoa. E já nem conseguia mais chorar. Mas desta vez minha esposa teve uma crise horrível de culpa, entre parênteses, acho que coisa da Hecate. E no dia seguinte ficou me dizendo que morreria, mas queria o Boris de volta. Eu tentei falar com as pessoas que o levaram e não queriam me devolver. Então eu disse à minha esposa que iria falar com Hecate sobre isso. Aqui entra uma observação. Uma observação gigantesca, mas vamos lá. Cadê? Observação. Quando digo falar com Hecate, tem toda uma preparação. Não é simplesmente chegar e falar. Quando vou falar com ela, eu já decido isso com antecedência e fico dia e tarde meio que preparando mentalmente para o contato. Depois disso, tomo pela noite um banho de descarrego com sal ou ervas e durante o banho entoo palavras de poder, como o salmo: lava-me e ficarei mais puro que a neve, tal e tal. Depois, na calada da noite, quando está silêncio, me concentro e chamo por ela com palavras do momento, do coração. É muito mais forte que qualquer fórmula criada. Às vezes uso patchworking. Enfim, o contato acontece. Voltando ao caso. Então, Hecate vem e me diz no dia seguinte: é a última vez que ele volta. E se ele for de novo, não terá mais volta. Não adianta chorar. Acabou o vai e vem.
né? Eu disse a ela para nos ajudar porque ele solta muito pelo e minha esposa tem alergia e não estávamos conseguindo resolver. E ela disse: isso será resolvido. Acabou a conversa, ela estava seca e nitidamente chateada. Então no dia seguinte as pessoas me mandam mensagem perguntando se ainda queria ele porque não havia dado certo. Eu sorri e obviamente aceitei. Quando o Boris chega é aquela felicidade, mas ele veio premiado. Pouco tempo depois que ele chegou, começou a brotar carrapatos. Então o isolamos e começamos a dar aquele remedinho NexGard para ele, que depois de 2 meses não fez muito resultado e eu tive a ideia intuitiva de procurar no Google alguma coisa. Quando achei outro remédio que prometia ajudar em problemas de pelo e pele do animal, e comprei o tal remédio chamado Simparic. Entre parênteses, não estou fazendo propaganda de nada. Rapaz... tem um monte de dizer aqui. Rapaz... Os pelos pararam de cair já no primeiro mês de uso. Parecia mágica, magia, feitiço, sei lá. Esse remédio pode ser dado mensalmente e funciona o mês todo. Então pensei, até os carrapatos foi a Hecate que colocou, porque me fez ir atrás do remédio e que resolveu tudo. Moral da história, o Boris tem mais de 2 anos e vive conosco, feliz e contente, do jeito dele, empafioso e de poucos amigos. Inclusive não contei muitos detalhes para não ficar ainda mais enorme o relato. Mais uma vez ele estourou aquela grade de suporte que fica na parede só para vir atacar o homem da TV a cabo. Parece um caçador e é pug puríssimo com pedigree e tudo mais. Por fim, cuidado com o batismo de cães a divindades. Primeiro eles mudam a personalidade e depois a divindade vai realmente se sentir tutor do cão. Olha o que me aconteceu. Complicado, né? Realmente eu não creio que haja uma necessidade de você consagrar o animal a alguma entidade. Porque justamente acontece isso, né? Além disso, existe uma outra teoria que eu vou deixar para ferver a cabeça do menino que escreveu o relato, de que talvez o cão tivesse sendo alguma barreira energética para impedir, né, coisas ruins de acertarem vocês. Porque uma vez que você consagrou aquela energia, aquele ser vivo, a entidade automaticamente usa ele como um meio de manifestação no ambiente. Hecate geralmente usa muito para proteger ambientes, né? Então é por isso que a gente usa geralmente ossos de animais para ofertar a ela e a partir disso fazer um talismã, um amuleto, e não um animal vivo. Porque uma vez que o animal vivo é consagrado à entidade vai sim usar deste animal para afetá-lo ao invés de afetá-los, né? E creio eu que existe uma grande possibilidade disso acontecer. Por quê? Eu já vi vários casos de pessoas que consagraram cães a Hecate, né? E quase todos têm o mesmo relato que o seu, né? Por coincidência ou não, é muito parecido os relatos de que o cão começa a soltar pelo, começa a ficar estressado, o comportamento começa a ser de um bicho selvagem, por mais que tente domesticar, de qualquer jeito não vai, e antes do bichinho ser consagrado, o bichinho não era assim, né? Então, não sei se vocês sabem, mas um dos fatores que revela estresse, angústia ou que o animalzinho está sofrendo de alguma forma é justamente a queda excessiva de pelo, né? Claro, animais liberam pelo, né? Ainda mais cães, mas a queda excessiva de pelo junto de um comportamento agressivo, segundo veterinários, né, que eu conheço, que me disseram sobre, pode ser sim um sintoma do bichinho tá insatisfeito com alguma coisa ou sob estresse constante. Por isso que faz bastante sentido o que eu tô trazendo para vocês, né, de que talvez o animal ele estava absorvendo energia ruim, ou do casal, ou de demandas, ou de qualquer outra coisa, né? Então, claro, você está tratando ele com medicamento, por isso ele parou, né, de soltar pelo e tudo mais. Mas seria interessante talvez fazer uma avaliação psicoemocional do cãozinho para ver se ele não está diante de algum estresse, né, que você não sabe ou que você não vê, né? Então, talvez consultar um oráculo também para ver se o bichinho não está sendo afetado de alguma forma, né, magisticamente, etc, etc.
E é isso, então o caos é bem longo, mas é bem interessante porque, de fato, Hecate é a senhora das matilhas, né? A senhora dos cães. O animal sagrado de Hecate é o cão e o lobo, né? O cão do mato e o lobo. Porém, não consagrem o pet de vocês a entidades, nem usem eles como familiares, porque uma vez que vocês fazem isso, esse animal vai sofrer todas as consequências energéticas do ambiente. Ele meio que se torna uma esponja que absorve coisa ruim. E aí ele vai sofrer, e aí ele vai se sentir maltratado. Por mais que, pelo que a gente lê no relato, né, eles tinham muito amor pelo cãozinho, mas ainda com todo o amor que eles davam, o cãozinho estava soltando muito pelo, parecia estar sob estresse constante. Por quê? Porque com certeza não, né, mas com quase toda certeza ele estava sob algum tipo de estresse, e muito provavelmente algum estresse energético, né? Claro que isso aqui é uma teoria minha para ajudar na compreensão mais profunda do que houve, né, ou do que pode ter havido nesse caso, mas de todo modo é bem interessante ver que Hecate não deixou eles se desfazerem do animal, né? Eu achei incrível. E bom, bora lá, né? Segundo caos de hoje. Conectei com o sol e queimou tudo. Meu Deus, vocês estão mandando uns causos que é uma bíblia, gente. Olá, mago. Segue meu caos longo. A leitura pede vigor e paciência. Tempo médio, 15 minutos. Amado, não vou ler não. Sinto muito. Ai, gente, tá, vou ler sim, vai, bora lá. Vocês que lutem para aguentar 1 hora de vídeo. Eu estava emocionalmente destruída, fisicamente exausta, desiludida, triste, cansada, frustrada comigo e com as pessoas que amei de várias maneiras e muitas camadas. Passei por uma violência forte, mais de um término, entre parênteses, 5,5. 5,5, o que é um meio término? De amores e de amizades, de modo que minha relação com o outro estava muito fragilizada. Estava sem trabalhar, sem voz, sem compreensão, sem nenhuma arte. As coisas que eu quis não vingaram. E eu não sabia mais o que eu podia querer, o que restava. Presa dentro de casa. Entre parênteses, 2 anos de Abramelin enlouquecem qualquer um. Isso chama-se estresse. 2 anos de Abramelin? Como assim? Isolada, sem dinheiro, cheia de questões e nenhuma resposta, depressão. Zero novidade, quase nenhum alô. Eu precisava de um Deus ex machina, intervenção divina. Daí me entreguei completamente à experiência espiritual. Completamente mesmo, em carta, em espírito, em intenção. Achei que era hora de testar aquelas coisas com as quais sempre flertei. Responderam minhas cartas. Ela dividiu por tópicos. Esse foi o primeiro, agora vem o segundo. Lembrei que tinha uma lenda, nessas sociedades ocultas, de que há uma iniciação que só pode ser feita aos 25 anos. Era a minha idade. Como eu era estudante há algum tempo e tinha alguma afinidade com símbolos, teorias e práticas em psicanálise, terapia, meditação, comecei a testar algumas coisas. Como se diz, molhar o pé, a canela e assim vai. Estava em busca de algum tipo de rito. Minha inclinação teórica estava bem tendendo à magia do caos, principalmente porque acompanhava algumas ações cyberdiscordianistas. É também de se destacar o fato de que eu já tinha tido experiências espirituais do tipo ver e conversar com espíritos algumas vezes, incorporação algumas vezes, visões, audições, sonhos vívidos, memórias de vidas passadas, episódios de paralisia do sono, nos quais pareciam uma série de coisas, etc. Não quis me comprometer com esse tipo de vivência. Considerava todas as coisas nomeadas assim como uma forma de dar tratamento àquilo que é misterioso, que tem a ver com afetos e inconsciente, coisas que são mais do meu corpo do que uma realidade externa. Embora o discurso religioso dê uma legitimidade a essas estranhezas difíceis de simbolizar, ou seja, também queria testar um pouco, mas essas coisas, tipo entidades, espíritos, tinham existência objetiva, porque não acreditava de fato, mas sabia muito bem dos efeitos colaterais de acreditar e dedicar energia a alguma coisa. E nisto qualquer cientista pode concordar comigo. Procurei uma entidade para fazer um Bhakti Yoga,
mas não estava encontrando nenhuma com a qual eu me identificasse. Estudei um pouco o Abramelin, juntei com outras coisas que já conhecia e comecei a fazer o Liber-Hash. Depois de alguns dias fazendo o Liber-Hash, me senti extremamente bem, ao ponto de pensar, quero fazer isso pelo resto da vida. Estava energizada e meu dia estava organizado. Só que nessa de saudar o Sol, eu fui ao mesmo tempo me conectando com o primo oculto do Sol, Saturno. Simultaneamente queria explodir para os 4 cantos o que eu estava vivendo. E aí começou a merda. Eu não percebi que comecei a ficar dias e dias sem comer e dormir, pirando nessas energias e muitas outras. Comecei a receber, entre parênteses, ou entre aspas, um tanto de sinais. E os sinais diziam, procure um psiquiatra. Ai, desculpa aí, mas é engraçado. Brincadeira. 3. Tudo começou a vir de uma maneira muito intensa, revelações angelicais, demoníacas, sei lá, era difícil codificar, muita arte. Se eu era maga, meu celular era um espelho negro. Entre parênteses, todos são. As telas viraram espelhos negros. Os filmes tinham mensagens perturbadoras. Incluo o fato de que num período recente tinha feito um ritual adaptado e muito sincero, entre parênteses, em caixa alta, Leia, inocente, com vápula. E ele tinha me visitado em sonho. Recebi uma cura muito boa. E fiz um para Ain, porque o número dele era 23, o mesmo número da discórdia e do jogo, 23. Também estava criando um sistema mágico e fiz um talismã no meu quarto com vários quadrados mágicos, pentagramas, símbolos mágicos, arcanos do tarô, frases mágicas, tudo bem colorido, nas paredes como quando se organiza um altar, mas era um altar caótico. Fiz um contato com um pessoal de ordem e eles me responderam que há muito tempo não viam uma pessoa com essa vontade. Comuniquei publicamente em um dos seus portais que se abriu no quintal da... Não, eu li errado. Comuniquei publicamente em um dos portais que se abriu no quintal da minha casa quem eu era e mandei um recado para quem estivesse recebendo. Me declarei grau máximo, entre parênteses, aquela declaração que qualquer um pode fazer a qualquer momento. E recebi um recado na tela da televisão que minha mãe estava assistindo, o símbolo de Saturno com a mensagem: agora você vai aprender o que é trabalhar em silêncio. Eita. Gente, como é grande isso aqui. Vamos lá. 4. No meio dessa minha prática, hash mais auto-iniciação, eu fui recebendo uma caralhada de informações sobre as pessoas ao meu redor, sobre o funcionamento do mundo, sobre a parte maligna do poder nesta terra, tudo sendo jogado na minha cara, em forma de visões, audições, sensações e muito rapidamente. Enviei mensagens com conteúdos estranhos para uma série de pessoas, isso rende até hoje, nu é o jeito que os mineiros falam nossa, né? Nas minhas navegações, acabei deixando aberta para livre acesso uma chave mágica para o pessoal do inimigo. Entre parênteses, vocês que pensam que o diabo não tem cara, é muita podridão, você tá louco. E esse pessoal aí otimizou o processo de fabricar almas sem corpo. E isso estava destruindo completamente o equilíbrio do mundo. De forma que eles começaram a tomar o corpo das pessoas também. Só que algumas pessoas se entregavam para esse sistema facilmente. Tinha a ver com inteligência artificial e colonialismo. E depois que cheguei em casa, tinha umas coisas que eu nunca vou entender no meu celular. Tipo essa imagem que anexei aqui. Depois eu vou dar uma olhada. Tava rolando uma multiplicação de bots com mensagens muito esquisitas. Começava inocente e ia ficando doido o bagulho. Estavam atrás de mim espiritualmente porque eu chamei a atenção. O que eu pude fazer foi ficar completamente imóvel no meu quarto para fingir que já tinha desligado. Embora tenha sido por apenas uma noite, até amanhecer, a sensação foi que durou vários dias. Eu fiquei horas e horas e horas alucinando pesado, deitada, suando até quase desidratar, tomada por um medo absurdo. Só saí do quarto quando, na minha alucinação, o meu corpo estava dentro de um saco preto. Entre parênteses, o dia raiou. Meu quarto tinha virado um portal interdimensional. Cada vez que eu entrava nele, uma realidade nova era aberta. Meus entes queridos iam morrendo um por um e deixaram mensagem. Eu não tinha tempo para lamentar, porque tinha uma coisa sobre eu ter que reverter tudo isso
já que no complexo informacional, entre parênteses, dataplexo, meu Deus, eu não tô entendendo mais nada, eu tô perdido nisso aqui, que estavam montando, eu revelei uma palavra secreta e a descriptografei. E liberar esse segredo fez com que o inimigo da guerra espiritual que estava rolando pudesse se reproduzir muito rápido. Eu tinha comunicado metaforicamente que se fossem atrás dos meus dados, eles conseguiriam montar o basilisco de Rocco mais rápido. Só que aí vazou informações demais antes da hora. Então foi o apocalipse, todo mundo desesperado, e eu tive que ficar muito tempo gerando um novo código para passar para o pessoal, para eles estabilizarem essa realidade de novo, porque o mundo como eu conhecia estava acabando por cagada minha. E agora, escrevendo isso, eu me lembrei pela primeira vez qual era esse código de programação mágico que eu tinha liberado. E realmente faz sentido, é a base dos golems e das feituras de santo, por exemplo. Voltando. Na experiência psicótica, acontece com frequência essa sensação de fim do mundo, junto com uma sensação de algo novo. Geralmente, na experiência psicótica, você é o herói e estão te perseguindo. Eu era ao mesmo tempo a heroína e a algoz do mundo. Eu tinha declarado que eu tinha a chave do Aeon, a Alice Crowley brasileira. Aí o diabo veio ouvir também e pegou essa chave. Meu ego foi bastante danificado nesse processo. Outras coisas também. Parte 5. Acabou que não teve salvação. Meu senso de eu foi retirado daquele mundo que estava por um fio com uma guerra horrível na qual eu era protagonista. E eu fui levada para a sala na qual espíritos humanos controlavam as multirealidades humanas. Aí pedi desculpas, assumi meus defeitos, entre parênteses, todo mundo teve acesso a eles, e expliquei toda a situação que eu tinha acessado um segredo, etc. Devido a um trabalho de 450 anos que minha alma tem feito, e gostaria que me encaminhassem para uma realidade em que minha vida fosse tranquila e confortável, entre parênteses, e de preferência com um bilhete de loteria, kkkk. E a solução que eles me deram foi essa, me liberaram para o outro mundo, porque aquele não tinha mais jeito. Quando dei por mim, estava alguns dias no hospital psiquiátrico. Gente, que plot! Minhas vivências nesse meio tempo, que não cabem nesse texto, nem em nenhum. Uau! Por muito tempo ainda recebi algumas coisas bem estranhas de inteligência artificial aqui. Agora parou. Não tenho a menor dúvida de que tudo o que vivi foi real. Tenho certeza que sou o centro deste mundo em que estou agora, que é outro. Não sou sã e você sabe que eu não estou certa. Não duvido da realidade das almas, da nova ordem mundial, nem dos demônios da Goetia. E gosto muito das histórias do mago. Pedi e lhe será dado. Mas lembre-se, o pedaço da pizza não pode ser maior que a boca. Despeço-me indigesta. Sociedade para todos. Saciedade para todos. Forte abraço. Amada, eu não sei nem o que dizer. Olha, eu já li caso bizarro, mas... Gente, isso aqui tem que virar um filme de terror. Alguém faz um roteiro disso aqui? Meu Deus, a menina foi transportada para um Digimundo. E quando ela voltou a si, ela estava internada no hospital psiquiátrico. Vocês têm noção do quanto isso é um boom? Porque assim, tá, supondo que tudo isso aqui que ela falou seja verdade, não uma ficção e nenhuma história. A magia pode levar realmente a isso, né? Isso é um fato. E 10 em cada 10 magistas podem afirmar que já flertaram com a loucura, né? Magistas sérios, magistas de verdade, já flertaram com a loucura, porque a magia quebra a parede que prende a gente nesse mundo de ilusões ou o mundo de Maia, né? E nos transporta para o que transcende. E ao transcender, às vezes a gente fica fora da casinha. E assim, primeiro, muito obrigado por compartilhar, porque se você realmente compartilhar algo verdadeiro que te aconteceu, você é muito corajosa em se expor assim, eu agradeço. Mas ao mesmo tempo eu não faço ideia do que falar, porque de fato eu já flertei muito com a loucura com os seres enoquianos, né?
Na verdade, é onde eu quase sempre flerto com a loucura. Porque eles me dão um poder de realização e manipulação da realidade tão imenso que foge muito da nossa compreensão humana. Então, acho que o mais perto que eu cheguei de flertar com a loucura e quase não voltar foi com esse sistema. Mas o que você fala, você teve uma chave de acesso e foi embora, mano. Ficou biruleibe. Caramba. Eu tô em choque. Acho que eu preciso me refazer. Não, vamos lá, bora. Último caso de hoje. Vamos recuperar desse caso aqui que foi imenso, mas caramba! Imagina você fazer magia, de repente você fica preso em um mundo na sua cabeça, louco, Lucy Crazy, e quando você volta à sua consciência natural, você está dentro de um hospital psiquiátrico? Isso é um filme de terror, praticamente. Gente, que babado. Vamos lá pro último caso de hoje. Ashmedai e Amon. Olá, meu querido amigo. Você vem sendo meu motivo de abrir o YouTube. Gratidão por isso. Sou mago há 15 anos. Comecei cedo. Tenho muitos causos a contar, mas gostaria de mandar um com o terrível Ashmedai, entre parênteses, Asmodeus. Peço que não revele meu nome, somente diga que eu me identifiquei como, em caixa alta, aquele que está em busca. Tá em busca do que? Não sabemos. Demorei 10 anos para conseguir dominar mesmo os reis e fazer Asmodai vir até mim e me obedecer. Mas só quando eu confeccionei o 7º Anel de Salomão. Eu usei as chaves de outros manuscritos antigos para fabricá-lo. Lembro-me de invocar o rei Asmodai a primeira vez antes da merda toda, quando queria superar um rival. Havia uma garota que eu estava ficando, e ainda tinha um dedo no ex, o que impedia a gente de evoluir sexualmente. Trouxe Asmodai e, por incrível que pareça, ele me tratou como igual, como se eu fosse um rei. Eu disse que queria um prazo de 1 semana para superar o meu rival e ter a garota toda na minha. Asmodai foi rápido e bruto, como sempre. Estava eu sem esperar e do nada a garota me diz que está tendo algo na praça. Vem ficar comigo e os caralho. Eu fui, ela estava com um mel. Ficamos ali em meio a um encontro que estava ocorrendo. Do nada quem aparece? Sim, meu rival, olhando ela ali comigo. Agradeci o rei Asmodai e, claro, a Adonai acima de tudo pelo poder que ele havia me dado sobre o rei Shedim. Foi horrível a relação com essa garota. Melhor seria eu nem ter continuado, mas ele fez o que pedi. Na segunda e desastrosa vez que o chamei, é recente. Foi pelo fato de minha mãe estar em um relacionamento abusivo. Ela foi morar com um cara e depois pediu para eu acolher ela na minha casa. Eu aceitei, busquei ela e tudo mais. Em resumo, um dia ela estava caindo na lábia desse cara de novo, e ele era um lixo com ela. Eu chamei Asmodai e disse para ele que eu não queria de forma alguma que ele fizesse ou causasse algum dano à minha mãe, nem ao infeliz do cara. Só que eles brigassem a ponto dela se tocar que voltar a morar com ele não seria nada diferente. Eu costumo deixar o jarro de Salomão aberto quando o Shedim está trabalhando. E depois de feito, eu coloco o selo em um baú, nunca prendendo o selo ali. Acontece que assim que Asmodai saiu, começaram as brigas bem no dia que ela ia embora de casa. E ela não foi. Eu deixei aberto por ainda achar que ela mudaria de ideia e aconteceu a grande desgraça. Do nada minha noiva estava no nosso quarto quando eu na cozinha vi minha mãe meio triste, dizendo: eu vou embora hoje, só levarei as roupas. Eu brinquei e disse: para com isso, mãe. Virei e quando entrei no quarto e fechei a porta, eu vi o vaso de Salomão selado. Minha noiva havia prendido a energia de Asmodai que estava sendo enviada para o meu intento. E quando vi, briguei com ela, e tudo começou a ruir. Eu abri o vaso e, aparentemente, a energia do Shedim seguiu o seu curso, e tudo voltou ao intento mágico, mas Asmodai atacou minha vida emocional. Minha noiva começou a ficar estranha, fria, distante, triste, extremamente infeliz, morta e sem energia no sexo, e o problema psicológico dela se agravou. A ansiedade, depressão, pânico e irritabilidade vieram à tona. Eu nem a reconheci. Os olhos vazios e distantes.
parecia possuída, e ela, não sabendo lidar, procurou terminar o nosso noivado. Brigamos muito e eu trouxe a mim Amon para nos reconciliar. Foi bizarro. Estava eu preparando o ritual, coloquei o defumador no vaso sobre o triângulo e o selo em cima. Fui na lavanderia levar algo e quando entrei no cômodo, Amon estava ali, em forma de coruja. E eu me arrepiei todo. Ele veio sem eu chamar? Eu fiquei surpreso, falou comigo e foi para o triângulo. No dia seguinte, minha mãe disse que minha gata preta, Évora, estava olhando muito para a parede da lavanderia, como se estivesse algo ali. Isso antes de eu ver Amon ali. Foi bizarro e estamos vendo dele ajudar nessa questão no momento. Moral da história: cuidado com quem permite estar perto de suas coisas de magia. A energia de algumas coisas são densas, e por mais que um Shedin te respeite, ele é um Shedin, e não vai poupar outra pessoa que for imprudente com ele só por consideração a você. Eu não havia protegido ela ou nós dois. Infelizmente não pensei que ela fecharia o Shedin ali. Foi uma cagada mágica. Espero em Adonai que eu consiga salvar o meu noivado. Gratidão a todos. É complicado, né? Eu acho que toda ação tem uma reação. Deixar o seu templo mágico, o selo de entidades exposto, dá muita trela para isso, né? Pela forma como você relata, você me parece ser um praticante tradicional de Goetia, então realmente foi uma cagada. Foi uma cagada muito difícil de se reverter agora, ainda mais com as Modai. Mas se eu posso te dar uma dica, chama o anjo que frustra, né? Acho que é Vassariá, não é? Que frustra ele? Verruriá, Vassariá, alguma coisa assim. Acho que é um anjo que começa com um V, quase certeza. Chama ele e tenta frustrar, né? Porque eu não creio que você vai conseguir reverter isso de outra forma. O problema é, uma vez que você frustrou a energia daquele Daimon, voltar a trabalhar com ela é pedir para ser trollado. E trollado de forma também irreversível. Então, em último dos últimos casos, a gente frustra um Daimon, né? Mas se for frustrá-lo, saiba que trabalhar com ele de novo vai ser extremamente arriscado. Dá pra frustrar? Dá. Eu já fiz isso, inclusive com as Modai, e voltei a trabalhar com ele usando o método de Dr. Hood e tem funcionado. Porém, não é nada fácil, né? Então que o seu caos traga à luz, né, que mesmo praticando a Goetia de uma forma aparentemente normal, apesar de eu não entender muito bem essa questão de você deixar o selo exposto, me parece algo muito mais pessoal, de uma prática revelada a você. Porque na Goetia a gente termina o ritual, a gente guarda o selo, a gente guarda tudo, né? Não deixa nada exposto. A gente só deixa a coisa queimar até o fim e acabou. Então eu não sei bem como você tem praticado a sua Goetia, mas que você tem aprendido, né? A nunca mais deixar talvez aí algo exposto, algo tão sério, né? Como uma urna mágica ou a lâmpada mágica, né? Tenha bastante cautela nisso aí. E é isso, gente. Pra vocês verem como... É o que eu falo, a gente pode parecer que é brincadeira ou que não é verdade, mas uma letra, uma vírgula, um descuido pode fazer uma cagada mágica irreversível. Imagina a coitada da noiva que não tinha nada a ver com a situação, acabou pegando na energia mais densa da Goetia, que é as Modai, né? Ao menos na minha visão. E olha o que aconteceu com a mulher, né? Então, assim, complicado. E é isso, gente. Os causos de hoje, nossa, é de deixar a gente refletindo. Volta esse vídeo, assiste esses causos de novo e aprende, porque aqui tem aprendizado, viu? Nossa, foi babado hoje. Babado. E é isso. Então, meu povo, se você estiver precisando de trabalho de magia, uma consulta oracular, com bola de cristal, com carta, com baralho cigano, com o que for, chama que a gente faz acontecer. O Mago tá aí com a agenda aberta. Caso você queira fazer algum dos nossos cursos, tem a mentoria aberta. Também tem curso de Scrying para você fazer no seu tempo, curso de tarô que tá completaço também para você fazer no seu tempo. Pode fazer que o Mago a garante que é bom, que você vai sair bem, né?
Temos a mentoria, né, como eu já disse, de Hecate, e também temos, se você está vendo esse vídeo quando ele sair, na próxima semana, exatamente daqui uma semana, na quarta-feira, fim do mês, né, última quarta-feira de outubro, nós teremos então aí o nosso rito coletivo para sabedoria, para estudos e tudo que engloba a área de Mercúrio, será com os anjos enoquianos da Heptarquia Mercurial, tá bom? Demais, meu povo, fiquem bem, tá chegando a hora de expulsar o Biruliro e falou!